Olá, colega médico, tudo bem? Hoje nós vamos falar a respeito de como podemos otimizar o nosso tempo. Vou te dar algumas dicas de como você pode conseguir realizar tudo o que você precisa com as mesmas 24 horas que nós dispomos. Eu falo sempre para vocês aqui que para que a gente faça com que o nosso trabalho seja conhecido e reconhecido, a gente precisa realmente estar divulgando, a gente precisa das redes sociais, a gente precisa explicar o que nós fazemos, como é feito, qual a área que nós atuamos. A gente precisa ter conteúdo, seja escrito, seja gravado, seja ali em tópicos, mas a gente precisa de tempo para isso. A gente precisa de organização, a gente precisa ter planilhas, a gente precisa de tempo para pensar em tudo isso e tempo para executar tudo isso. E às vezes esse tempo nos falta, não é verdade? Quantas vezes a gente termina o dia e não fez nem a metade do que a gente tinha pensado em fazer? Mas eu vou te dar algumas dicas hoje que pode te ajudar a conseguir otimizar esse tempo e fazer com que você consiga se organizar para executar aquilo que você precisa, tudo bem? Lembrando a você que o conteúdo do Valorize Seu CRM é justamente para fazer com que você, médico, seja valorizado, seja reconhecido, que você possa trabalhar até 30 horas semanais, mantendo o seu ganho, ou pelo menos 50 mil reais por mês, que é aquilo que nós julgamos ser o mínimo merecedor para o médico, que é o que nós conseguiríamos fazendo os plantões ali semanais, né? Quase todos os dias agarrado no hospital. Então é possível sim você trabalhar menos, ganhar mais e ter mais qualidade de vida. Vamos às dicas de hoje. A primeira delas, embora seja muito óbvia, eu sei que é muito difícil. Eu vou falar para você acordar mais cedo, sim. E eu sei que muitos dos nossos colegas talvez não consigam mesmo, porque talvez já passe a noite acordada no plantão, ou talvez não consiga dormir tão bem, já tenha o sono picado, e acordar uma hora mais cedo para isso, né, para poder se organizar melhor, talvez seja um pouco sofrido. Mas eu também sei que se você olhar com muita calma e não se der desculpas, você vai conseguir tirar um tempinho aí a mais, seja meia hora antes ou uma hora antes do período que você acorda habitualmente. Isso vai permitir que você consiga se organizar, se planejar para suas execuções. E assim, não precisa ser nada a longo prazo. O que eu faço para mim que dá muito certo são os planejamentos semanais. O que eu faço? Eu sento uma vez por semana, faço todo o meu planejamento semanal, tudo que eu vou fazer de conteúdo para aquela semana inteira, seja conteúdo via Instagram, via Facebook, ou até mesmo via YouTube para quem é um pouquinho mais avançado, ou alguns stories que eu for programar para falar, mas assim, tudo que eu preciso falar naquela semana para que os meus pacientes ouçam, eu preciso já deixar planejado, já deixar os textos prontos, os vídeos se forem conteúdos e vídeos, e principalmente já deixar ali no ponto de jogar isso para o Facebook para que ele divulgue no momento certo. Você sabe que isso pode ser colocado de forma prévia, né? Eu vou fazer um videozinho para vocês mais para frente explicando só como você fazer isso. Como você pode já colocar o seu conteúdo para Instagram e Facebook, que é muito simples e é de forma simultânea, tanto em texto ou em vídeo, você já programa o dia que você quer e o horário que você quer que isso seja liberado, que isso seja lá jogado na internet. E você não precisa ficar se preocupando em fazer a sua publicação. Se você conseguir se organizar semanalmente para isso, você fica a semana toda livre, só vendo se tudo está sendo feito da maneira correta, se as liberações foram feitas da maneira correta, mas você não precisa se preocupar com essas divulgações, isso é bem interessante. A segunda dica tem tudo a ver com a primeira e eu já até falei um pouquinho dela, que é o planejamento. Existem algumas pessoas que preferem fazer planejamentos mensais, às vezes até um pouquinho mais esticados, a cada 2 meses, a cada 3 meses. Eu particularmente não gosto muito, porque eu viso o que os próprios pacientes estão conversando naquela semana, o que engajou mais, o que eles gostaram mais, qual foi o melhor assunto. E aí, a partir daí, eu consigo planejar melhor os conteúdos da próxima semana. E uma outra coisa muito interessante é você se organizar para depois que você começar a divulgar o seu conteúdo, você fazer lives com seus pacientes sobre algum assunto específico.
As lives são muito interessantes porque você tem a oportunidade de interagir diretamente com o seu paciente e o seu paciente também se vê muito mais próximo de você. Então, isso também pode fazer parte do seu planejamento. Talvez não vai entrar de forma inicial, talvez você precise de um tempinho a mais para fazer as suas divulgações e as pessoas te conhecerem, mas assim que você tiver um público um pouquinho maior, um pouquinho mais alavancado, vale muito a pena você pensar nas lives também. E esse conteúdo você vai fazer por escrito mesmo, para você não esquecer, da forma que for melhor para você se organizar, tá? Tem gente que gosta de colocar isso em planilhas, tem gente que gosta de colocar isso no papel, num caderno, tem gente que gosta de colocar isso no bloquinho de notas lá do celular. Não tem problema, desde que você tenha todo esse conteúdo organizado para você executar no momento correto. E você tem que se organizar para tudo, na verdade. Não somente para as postagens que você for fazer, para o conteúdo que você for utilizar, mas o seu tempo de estudo, seja 1 hora, 2 horas, meia hora que você for retirar, mas você precisa retirar um tempo para isso, o tempo que você for retirar para começar a estudar as coisas do consultório, ou de divulgação mesmo, ou de procurar uma sala, ou de procurar um funcionário para te ajudar, você precisa ter tempo organizado para isso. E se você deixar isso sem organização, uma coisa vai atropelando a outra e você acaba não fazendo nada. E aí o que acontece é o que a gente fala muito comumente, que você passa a reagir às coisas que acontecem na sua vida, mas você não age. Então é importante que você tenha ação, que você dê o comando para o que vai acontecer e não que você fique só na reação. O que vier você reage, o que vier você reage, não pode ser assim. Você tem que estar no comando do seu planejamento. E a terceira dica, e essa é bem interessante, e às vezes a gente tem uma certa dificuldade, o médico tem dificuldade de delegar funções, mas é exatamente isso. Você ter ajuda. Existem coisas que não tem jeito, você mesmo precisa fazer, né? Quem tem que falar sobre o seu conteúdo é você, quem tem que explicar sobre algum procedimento que você faça é você. A parte médica é sua, você tem que utilizar o seu tempo para atender o seu paciente, você tem que estudar. Mas existem coisas que talvez você possa pedir para uma terceira pessoa, como, por exemplo, fazer um design legal para você fazer as publicações, ali uma capa, né, ou algum videozinho, fazer uma edição no vídeo, colocar uma legenda. Isso talvez uma pessoa possa te ajudar, né? Pode ter também alguém que possa te ajudar a responder as coisas ali no Instagram, conforme as pessoas forem interagindo, de repente uma pessoa mais direcionada para isso. Agora, delegar funções é diferente de você deixar para lá, né? Você precisa sim de ajuda, conforme você for crescendo você vai precisar mais disso, mas você precisa estar sempre por perto. Então, por mais que você não seja o executor de algumas tarefas, você precisa estar sempre de olho para saber que as coisas estão correndo de acordo com o que você deseja mesmo, de acordo com o que você planeja, tá? Mas é importante que você otimize o seu tempo realmente, porque você pode ter certeza que se você está assistindo esse vídeo agora, você está com um tempinho livre. E talvez você possa ter mais tempo livre do que você já tenha contabilizado, porque você fica lá no Instagram, no TikTok, no YouTube, e você não pensa, nunca parou para pensar que esse tempo você poderia estar fazendo algumas coisas mais úteis. Não que isso não seja interessante, lógico que é, a gente tem que ter o nosso tempo de diversão também, e talvez esse também seja um tempo de reter conteúdos, mas tenha isso nos seus planejamentos, para que o seu tempo não vá embora sem você poder utilizá-lo de forma melhor, tá bom? Otimize seu tempo. Valorize seu CRM.